Pode falar. Não faltou a questão, porque eu tinha citado a vocês que existia um movimento protocristão, né? Que foi ressignificado. Ou seja, o Jesus romano do James, daí, do autor, né? Ele tem uma abordagem totalmente diferente do Jesus do Ethiel, da Multiversal, né? Ou seja, é completamente diferente a teoria dele. Porque ele fala de um movimento protocristão antes de 70. Este movimento, por ter sido um problema para os romanos, certo? Pelo fato desse movimento ter sido um problema para os romanos, Nero resolveu acabar com esse movimento de uma forma totalmente diferente, ou seja, colocando espiões dentro do movimento para tentar destruir o movimento por dentro. E aí escolhe Paulo para fazer isso, o outro rapaz lá, o Epafrodito, né? O nome dele. Enfim, essas duas personalidades se trabalharam como espião para entrar no movimento protocristão de Tiago. Aí o autor parece que faz uma distinção entre esse movimento protocristão e o cristianismo que se seguiu após os evangelhos. Esse movimento do cristianismo dos evangelhos seria um movimento muito mais pacífico. Esse Jesus criado pelos flavianos seria um Jesus do amor, né? Mais pacífico, enquanto em contraposição a esse movimento inicial cristão de Tiago, que seria um movimento radical. Você está entendendo? Então, a tentativa dos romanos, a partir de Nero, de tentar ressignificar esse movimento de Tiago, é justamente para enfraquecer esse movimento. Então, para o autor, uma diferença entre esses dois movimentos. Só que isso é uma teoria muito fraca pela própria fonte que o próprio autor cita, né? Que é a Epístola de Tiago, que eu citei no início. Eu falei que Tiago fala de mensagens que deixam claro esse sentido pacífico que há na mensagem dele também. Ou seja, há um Tiago muito mais pacífico nas epístolas de Tiago. Você está entendendo? Que o próprio autor usa como fonte. Veja aí a contradição absurda. E mais, que eu não falei, existem paralelos nesta epístola de Tiago da Bíblia com certas passagens do Evangelho. Quando você pega, por exemplo, Tiago capítulo 5, versículo 12, ele vai dizer o seguinte, olha, muito especialmente, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem por outra coisa, antes é de o vosso sim, sim, e o vosso não, não, a fim de não incorreres em julgamento. Isso é um paralelo claro com Mateus 5,34. Né? Existem mais 3 passagens aqui que indicam paralelos com os evangelhos. Né? Tem outras aqui, passagens que eu anotei aqui. Tiago 3 e 12, né, que fala, porventura, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira produzir figos? Isso é um paralelo com Mateus 7 e 16. Tem umas 3 passagens aqui, ou 4 em Tiago, que faz um paralelo com os evangelhos. Então, Tiago ele não está tão distante dos evangelhos, como quer sugerir o autor. Você está entendendo? Então, embora sim haja diferenças no movimento cristão, né, entre ali a perspectiva daqueles que defendiam o guardar da lei, a necessidade de se guardar, de se preservar a lei, quando a gente vê o testemunho de Atos, tá entendendo? A gente nota que, de algum modo, houve, ali no primeiro concílio da igreja, uma tentativa de conciliação entre as partes. Né? De um lado Tiago, de um lado Paulo, você está entendendo? Então, essa distância completa, como o autor quer sugerir, não existe. Outra coisa que eu poderia citar é os testemunhos extrabíblicos, né? Por exemplo, as fontes sobre Jesus. O que é que ele fala sobre o testemunho de Tácito sobre Jesus? O que é que ele fala sobre o testemunho de Suetônio? Ele não diz que os testemunhos ali foram, digamos que, interpolados pelos cristãos. A visão dele não é essa. A visão dele é que Tácito estaria falando do movimento protocristão de Tiago. Aquele cristão lá que estava sendo lá acusado por Nero de tacar fogo lá em Roma, aquele movimento cristão ali não era um movimento cristão de Paulo depois dos evangelhos, do cristianismo mais para frente, mais helenizado, digamos assim. Mas é uma referência a esse movimento de Tiago. Por que ele diz isso? Porque ele diz o seguinte, olha, essa ideia de que esses cristãos aqui são os cristãos pós-evangélios, não faz sentido, porque esses cristãos pregavam amor. Faz mais sentido encaixar isso aqui na perspectiva do cristianismo de Tiago, que é antes de 70. Então, essa seria a visão do autor sobre isso, né? Essa questão aí desses autores. Tem o testemunho flaviano também. A visão do autor é que o testemunho flaviano ele foi interpolado parcialmente, mas o autor diz que lá é citado Jesus. Ele não nega que Jesus está sendo citado ali, você está entendendo? Inclusive, essa teoria dele não anula a possibilidade de uma existência histórica de Jesus, porque, note, se a tese é de que o movimento de Tiago, o movimento messiânico de Tiago foi ressignificado, isso significa dizer que a figura do próprio Jesus também foi ressignificada, né? Foi ressignificada nos evangelhos. Ou seja, para eu ressignificar alguém, é preciso que esse alguém, de algum modo, tenha ou existido ou tenha tendo influência em algum movimento de fato.
Você está entendendo? Então, a teoria dele não anula a possibilidade de uma existência de um Jesus histórico. Ele não questiona a existência histórica de Paulo. Essa galera desse Jesus romano aí, da Multiversal, do Antônio Miranda, que também defende o Jesus romano aí ao modo dele, diz que Paulo é uma invenção, né? Tudo por Miranda é uma invenção, né? E principalmente depois do segundo século, né? Para Miranda não existe nada de cristianismo no primeiro século. Miranda é o mais radical de tudinho aí. De todo modo, vocês notam essas questões, são muito importantes serem analisadas aí também.